Tá funcionando agora? Ai, melhorou bastante agora. Ai, que bom. Não, então é isso. Vamos lá, então? Então, vamos. Então, queria falar um pouquinho vocês sobre essa visão de feminilidade que o professor Antônio Meneghetti traz, né? Que é um diferencial. Basicamente, o que ele fala? Ele tem um livro só para falar sobre isso, bem fininho, né? Ele tem um livro que fala dos homens, ele é mais fininho, né? Mas o da mulher é muito gigante. E tem aqui o outro das 6 mulheres e a Imaculada Conceição, que também é bem legal esse livro. E tem uma pessoa que trabalha sobre a feminilidade, e essa pessoa se chama Maria Alice. Ela é muito bacana o trabalho que ela faz, e ela fez um livro que eu super recomendo. Acho que você conhece, né, André, esse livro? Isso. Mulher, Aonde Vais? Convém? Então, esse livro, vocês encontram para vender ele na internet. Eu super recomendo, ele é muito bom. Ele é uma espécie de guia prático que toda mulher tinha que ter no bolso, assim, na bolsa e carregar. Em qualquer lugar. É muito bacana esse livro aí da Maria Alice Schultz. Então, por quê? Porque a mulher ela tem alguns pontos que ela precisa constantemente observar, que são pontos de sabotagem que ela faz, com a grandeza, com o potencial dela, e ela tem alguns pontos para observar que permitem que ela se realize na existência, né? Então, são pontos que levam a exercer essa liderança feminina. Então, basicamente é isso, né? Tem esses 2 pontos e hoje eu pensei em trazer esses 7 pontos da mulher que quer liderar, que busca ocupar uma posição de destaque, para a gente conversar um pouquinho e entender como esses pontos existem na nossa vida, no nosso dia a dia. Acho que para a mulherada aí vai ser bem bacana. Mas, basicamente, então, o que o professor fala? Eu anotei aqui um ponto importante que ele trouxe, né? A mulher, ela é muito reprimida na história, né? Então, a gente tem todo um histórico de repressão, um histórico de queimas bruxas, né? De manter a mulher lá presa. E a gente tem um outro histórico que é lindo, que é maravilhoso. Então, o papel da mulher na história de destaque, de grande influência de lideranças, tem os semideuses, as virgens, tudo isso são as dicotomias que a gente vê na história da mulher. Mas, na essência, não tem diferença entre mulher e homem. O professor Antônio Meneghetti, ele fala que é basicamente a mesma coisa. Então, a música é a mesma. Do ponto de vista da alma, a alma não tem sexo, né? Você pode... a alma tem momentos em que você se identifica mais com uma posição mais masculina e tem momentos que você está numa posição mais feminina. E o ideal é existir um equilíbrio entre essas posições. Então, ele fala muito essa questão. E existe isso, né? Ele dá o exemplo da música, porque a música ela é a mesma, só que você pode tocar ela com um violino ou com uma guitarra. Então, apesar de ser a mesma coisa na essência, existem diferenças. E essas diferenças, se vocês quiserem, elas são também oriundas da história, né? E do contexto que a mulher é colocada na vida dela. Então, tudo isso influencia também o tipo de ação, a forma na existência, mas no final somos todos seres humanos, né? Então todos temos a nossa grandeza. Então tem esse contexto de caixas bruxas, esse contexto cultural de reprimir a mulher, e tem um contexto também muito endeusado, né? Dessa força. Então a mulher como inspiração. A primeira mulher que se tem notícia assim, na história, que talvez seja o arquétipo mais antigo da mulher, é a Lilith, né? A Lilith, ela era negra, tem vezes que representam ela como uma mulher negra, e dizem que ela veio antes de Eva, então ela rejeitou Adão e depois veio a Eva. E também se compara muito, né, a Lilith com a deusa egípcia chamada Ísis, que também é uma virgem negra,
né? Tem essa relação da virgindade. E a Ísis, apesar de serem virgens, elas têm o fruto, têm o filho, né? Então, a Ísis, ela pariu Horus, que foi um grande imperador do Egito. Então, vejam a força dela. Ela ressuscitou Osíris, que era o marido dela. Então, tem vários... Ela foi talvez uma deusa mais venerada, assim, no Egito. Ela estava presente em vários cultos. E ela era responsável por isso, por acolher, por transformar, cuidar, né, frutificar. Pode falar, André. Tem um cachorrinho aqui atrapalhando. Madonna, eu tenho uma Madonna aqui que de vez em quando ela quer aparecer, tá? Desculpa. Ah, não, tranquilo. Faz parte. Então, esse ponto aí é bem bacana, né? Das deusas e essa questão aí da Ísis e o simbolismo que tem por trás dessa virgindade. E o conceito de virgem é justamente isso, né? Essa força, essa capacidade de gerar e se manter imaculada, intocada, se manter sempre no centro. Ou seja, ter a alma, a retidão sempre muito presente. Ainda com relação a esse conceito das virgens, né? As igrejas, elas construíam os templos dela em locais que tinham água, geralmente, e estavam ligadas com a constelação de Órion, de Virgem. Alguns templos, sim, com a constelação de Órion, mas esses da Igreja Católica, em sua maioria, era com a constelação de Virgem, ou as Pleiades. Então, tinha um papel importante, né? Com as virgens, se alcançava essa dimensão, que é uma dimensão acima da norma, que é vista muitas vezes como mágica, como diferenciada, enfim, como mística, que leva a uma elevação espiritual, né? Então, isso é muito bacana, esse poder da mulher. E nesse templo, em específico, tem um templo na França que aconteciam muitos milagres ali com a aparição da Virgem Maria, né? Então, conta a história que a Bernadette, era uma pessoa chamada Bernadette, ela estava caminhando com duas amigas e apareceu a Virgem Maria, e nessa aparição ela falou, não, cava um buraco aqui nesse local seco. E ela começou a cavar e encontrou essa água. E essa água, ela era milagrosa. Então, no dia seguinte, veio uma mulher que tinha paralisia na mão, botou a mão na água e a mão voltou ao normal. E foi tudo documentado e foi confirmado pelos médicos. E até hoje, as pessoas vão nesse lugar na França, em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes, para tomar dessa água, porque dizem que essa água é miraculosa. Elas já fizeram muitos milagres tomando essa água. Então, esse ponto aí é muito legal, esse poder, né? Então, tá vinculado com a aparição da Virgem. Só que depois, alguns outros livros falam que, na verdade, aquilo vem antes da Igreja Católica e tinha referência aos celtas, né? Então, ali era um templo celta e também eles faziam todo um ritual em homenagem a uma virgem negra que carregava um filho, que pode ser o menino Jesus ou qualquer outro. Então, essa virgem negra que eles... que depois aparecia com uma pedra sagrada, enfim, todo o processo de iniciação espiritual era ali nesse templo. Então, está ligado, de fato, a poderes muito profundos. O problema, né, dessa virgindade feminina, em sentido laico sempre, tá? Eu trouxe aqui exemplos religiosos, mas não sou católica, não tenho uma religião, eu sou bastante voltada para a ciência. Mas, então, a questão histórica que eu trago aqui de referência a essa virgindade, a essa força feminina, né, é que ela estava muito vinculada a essa retidão com a própria essência, com o próprio espírito. Era uma mulher muito intocada, ela era conservada sem pecado. Qual que é o significado de pecado? O pecado é errar todo aquele princípio vital, todo aquele princípio que existe de essência na pessoa. Então, o pecado significa não trair-se, não errar consigo mesmo, né? Não mentir para si mesma. Então, é uma espécie de retidão com a alma, com o princípio. Então, vejam que assim como a força é grande da mulher, quando essa força não é vivida, ou ela é vivida de maneira torta,
da mesma forma é grande o monstro que surge, né? Então, essa força bloqueada vai virando esse monstro. Então, aí que deriva a frustração das mulheres, que acaba sabotando outras mulheres, e assim por diante. Então, é como se, ao não se realizar, a mulher diz assim, então, eu não me realizei, então mais ninguém pode. Né? Então, afinal de contas, eu abri mão da minha vida, então a outra também vai ter que abrir mão da vida dela. Então, isso é uma coisa passada transgeracionalmente, de mulher para mulher. Então, a minha mãe abriu mão da vida dela para cuidar de mim, e a mãe dela, e, enfim, vai passando de geração em geração, mas é uma coisa que acaba sendo não dita. E por não ser dita, ela é ainda mais forte. Então, esse jogo que a mulher faz. Eu não me realizo, então você também não pode se realizar. Então, ela vive numa espécie de submundo, ela vive escondida por trás dessa questão, né? Desse não vivido. E quando realiza, se sente culpada. Ela se sente culpada por estar realizando. Então, tem sempre aquela vozinha que fala ali. Então, essa frustração é esse pecado da mulher, com a essência dela, né? É esse ai de ti que a mulher carrega. Então, é uma espécie de peso, né? Então, o ideal seria que as mulheres se aliassem para brilhar. Só que o que ocorre é justamente o contrário, né? Uma mulher quer ofuscar a outra, elas não conseguem atuar em conjunto, né? E daí tem um exemplo muito clássico que o professor dá do erotismo ao vazio. O que é esse erotismo ao vazio? Né? É quando uma mulher começa a falar uma da outra, né? Ela não consegue fazer as coisas sozinha, ela tem que ir lá compartilhar com a outra. E ao compartilhar, ela diminui a força daquilo que ela fez. Né? Ela tem que falar e tem que falar ao vazio. E daí ela. Só que, tipo, nenhuma mulher compartilha as coisas boas, elas só compartilham as coisas ruins. Não sei se vocês já perceberam, né? Olha como deu errado, olha como eu sou infeliz, olha como. Cara, é muito difícil uma mulher comemorar com outra mulher. E quando comemora, de inveja. Então, Natália, eu sabia que hoje essa live ia ser muito profunda. Sabia disso. E isso é muito legal para instigar a gente. Mas qual é a nossa... Eu acredito que nós, mulheres, que gostamos de estudar, gostamos de nos aprofundar nesse conteúdo de mulheres, eu gosto muito de estudar as mulheres que nos antecederam e tudo mais, que nós temos salvação, né? Que existe tudo isso que você trouxe, mas que a gente precisa mostrar para as mulheres que nos rodeiam. Até minha sócia está aqui, falou que nós somos lindas. Olha, boa noite, mulheres lindas. Eu sempre falo com ela, eu convivo muito com ela e eu digo para ela assim que quando nós somos realizadas, a gente só consegue ver o melhor da outra. Então, a gente está em busca o tempo todo de trazer as realizações, de conhecimento, porque o conhecimento é a libertação. Você concorda comigo? Que o conhecimento nos liberta, tira um pouco do peso, tudo que a gente trouxe, né? Sim, com certeza. Passadas. Com certeza. Então, essa força feminina, ela é capaz de mover montanhas, né? De mover montanhas. E é justamente isso que eu queria trazer. É justamente isso que eu queria trazer, porque a mulher, ela acaba sabotando essa força quando ela não faz, quando ela não age, quando ela não... Então, ela tem essa capacidade de impactar uma realidade, ver uma solução, só que ela se esconde. Então, essa ambivalência feminina que está na história da mulher é o que sabota. E a gente tende a não querer olhar para isso, né? É uma coisa que a sociedade, inclusive, apoia o oposto. Então, ela apoia que a mulher permaneça dentro da zona de conforto ou se realize num papel secundário, né? Então, tudo isso é uma coisa que pega, porque a tendência da gente... Isso eu vejo em psicoterapia, tá? Em psicoterapia, a gente vê muito os mecanismos de defesa. Então, uma coisa que é muito boa é vista como ruim, né? E vice-versa. Então, do ponto de vista social, acontece o mesmo. Então, quem é que vai ser reprimido, mais reprimido na sociedade? É o estereótipo da mulher negra,
né? Vai ser mais reprimido. E é justamente ali que existe a chama, o ponto positivo, o ponto de mudança. Então, a mulher tem essa capacidade. Na sociedade matriarcal, por exemplo, as histórias, os relatos da sociedade matriarcal, era uma sociedade sem guerra, era uma sociedade muito evoluída. Então, toda essa força que eu trouxe no início da live, que tem relação com essa virgindade, com essa alma, com a essência feminina, é essa força de transformação, de divindade, de acolher, de transformar, de tornar um ambiente maravilhoso, né? De trazer esse conforto, trazer... E tudo grandioso, não é uma coisa pequena. A mulher não nasceu para ser pequena, a mulher é grande, a mulher é forte. Então, toda essa força, quando ela é sabotada, ela vira esse monstro. E aí que se fazem essas guerras, essas coisas todas, né? A mulher fica frustrada e se esconde atrás do homem, e daí, enfim... A mulher tem que cuidar justamente isso. Eu trouxe o aspecto negativo porque é um ponto importante que a gente veja e que a gente cuide. Essa sabotagem que está sempre presente, né? Então, parece que existe essa vozinha sempre falando, né? Dentro de uma mulher, quando ela vai quando ela vai fazer uma ação vencedora, tem aquela vozinha transgeracional que diz, ai de ti, quem você pensa que é? Então, toda mulher vive isso dentro, só que elas não verbalizam. Mas isso é muito comum. Então, é importante a gente se atentar. Então, esse é o ponto de profundo que traz essa mudança aí importante para a evolução da mulher, né? Porque quando a mulher está presa aí nesse sentimento de culpa, então eu abro mão de me desenvolver, ou eu não vou para ação, não faço acontecer porque eu me sinto culpada, porque eu me sinto culpada por não dar atenção para fulana, porque a fulana não me quer assim, a fulana me quer assado, né? Então vai se frustrando, vai pecando com essa força que ela tem. Então eu vou falar dos 7 critérios. O que você acha, Andréia? Dos 7 critérios para a mulher que quer vencer. Maravilhoso. Ótimas dicas. Tá, então só antes de abrir aí o diálogo com você, com o público, Andréia, a questão dos 7 critérios, né, que o professor Meneghetti traz para a mulher que quer vencer e que quer ser livre, né, o que ela tem que observar, né, para a mulher líder. O primeiro ponto é que tudo depende de mim. Então, a mulher tem que saber que tudo depende dela. Então, ela não compreende muito bem isso, porque geralmente ela tem essa capacidade de ser grande, mas ela não pode delegar isso para os outros. Ela geralmente coloca isso sempre, ou seja, quer começar a fazer as coisas juntos, enfim, ela não sabe agir por si só. É como se ela tivesse a necessidade, como eu falei, vai começar um projeto, não, tem que compartilhar com 10 mil pessoas para receber a aprovação externa, para aí sim se sentir segura e fazer. Mas ela já soube, né? Já soube no começo. Então, tudo depende dela. Ela tem que ter isso escrito. Tudo depende de mim. Esse é o primeiro ponto. Eu quero compartilhar com você meus exemplos. Eu gosto muito de dar, porque é o que a gente aprende na Orient também, né? De fazer escola viva. Então, eu gosto muito de fazer comigo. Eu sempre falo aqui nas minhas redes sociais que primeiro eu me curo, eu me escuto, para depois eu compartilhar. Esse negócio de eu sou responsável. Como eu casei muito cedo, eu casei quando eu tinha 18 anos, e o meu marido sempre, você conhece, né? Tá até acompanhando aqui, o Amaury, sempre foi um estudioso. Então, assim, ele já vinha com uma bagagem enorme e eu estava ainda no início. E eu, na minha cabeça, eu precisava ter a aprovação dele para tudo que eu ia fazer. Então, eu era presa, e não era ele que me prendia, era eu que me prendia, né? Então, assim, nós mulheres, a gente não sabe, temos um pouco de dificuldade de entender que nós podemos fazer, não precisamos que ninguém nos diga se tá certo, se não tá. A gente pode ir lá e fazer. E eu acredito que muitas mulheres também passam por isso. Precisa que o marido diga que pode fazer ou
Não, tá certo. Igual eu Sim. precisava eu precisava que ele dissesse pra mim, tá certo, vai lá, faz. Marido, mãe, tia, avó, amiga, amigo, todo mundo, né? E por último, o que ela sente. Então, tudo depende de mim. É isso que a mulher não compreende. Depois que a gente entende isso também, abre um universo de possibilidades, né? A capacidade que ela tem de ser grande. Só depende dela, não depende dos outros, né? O segundo ponto, que tem que anotar no bloquinho também, segundo ponto da lista, eu devo fazer as coisas sozinha. Sozinha. Porque se eu delego, depois eu vou ficar criticando. Né? Então a mulher geralmente fica mandando os outros fazerem para depois criticar. Ela não faz. Então eu devo fazer as coisas sozinha. Essa é a segunda regra da mulher. Claro, é importante saber delegar, instrumentalizar as pessoas, mas aquilo que ela quer que seja bem feita, ela deve fazer sozinha. Terceiro ponto, não adiar. Então, ela geralmente adia, né, as coisas, não faz, ela vai adiando. Quarto ponto, não depositar nos outros os meus problemas. Então, tudo que acontece nela é culpa dos outros. Ela tá lá intacta. Né? Esse é um outro mecanismo da mulher, que ela tem que tomar muito cuidado. Então, ela deposita nos outros o problema dela. Como se os outros fossem responsáveis, os outros tivessem que responder por esse problema. Então, vejam que isso tudo acontece por um papel que ela foi colocada na história. Então, papai cuidando, mamãe cuidando. Então, ela vai se atrofiando em algumas capacidades que não são bem desenvolvidas, né? Então, esse é o segundo ponto. O outro ponto, o quinto ponto, são 7. O quinto é não roubar. O que significa não roubar? Que a mulher tem mania de pegar as coisas sem mérito, ou de imitar, ou de pegar. Então, roubar no sentido de não aceitar nada que venha grátis. Porque a mulher tende a querer obter vantagem sem se esforçar. Então, por ser bonitinha, dá para mim, né? Então, não faz o sacrifício de estudar, não faz o sacrifício de construir. Então, e pior, são aquelas mulheres que roubam que é das outras. Então, tentam imitar, tentam copiar, rouba afeto, né? Então começa a entrar ainda nessa esfera, o que é pior ainda, né? Tem gente que é muito explícito esse aspecto de roubar, querer o que é da outra, inveja e tal. O sexto ponto, então, primeiro, tudo depende de mim. 2, devo fazer as coisas sozinha. 3, não adiar. Não depositar nos outros os meus problemas. Não roubar. 6, ser honesta consigo mesma. Então, esse ponto é muito importante. Por quê? Porque a mulher, quando impacta uma situação, ela sabe, ela sente. Só que ela não é honesta com ela mesma. Então, depois ela, não, mas não deve ser bem assim. Não, vai ver que é de outro jeito. Né? Não, imagina, fulano, né? Então, a mulher impacta e intui aquela coisa. O que você acha, Andréia? Se identifica? Muito, muito. Qualquer mulher assistindo, ou o homem que consegue ver isso na mulher, né? Muito. E puxa o outro, né? E um ponto puxa o outro. Puxa o outro. O sétimo ponto, então, o último. Se eu peço alguma coisa, eu tenho que saber exatamente o que eu estou pedindo. Por quê? Porque toda a realidade se move por como a mulher pede as coisas. A mulher tem uma capacidade que vocês não têm ideia. Quando ela mete uma coisa na cabeça, aquela coisa acontece. Verdade, gente, verdade. Então, ela tem que saber muito bem o que ela está pedindo e por que ela está pedindo aquela coisa. Então, tudo que ela pensar, ela vai atrair. Então, ela tem esse poder de mover montanhas. É aquela força que eu falei, não é à toa que as igrejas foram construídas em homenagem às virgens, né? Os milagres relacionados às virgens. Então, essa força Virgo tá aí. É a força feminina. Inclusive, Virgo é um termo que no latim ele remetia às mulheres, né? Então, o Virgo era a força feminina e Virga se remetia ao pênis, que é do homem. Então, o homem ele tem essa capacidade de formalização.
e a mulher do erotismo, da vitalidade, da energia. Então, é como se a mulher fosse essa onda mais ampla, mais forte, e o homem essa onda que formaliza, mais rápida, mais... Então, essa é a grande diferença. Claro, existem muitos homens que se inspiram também nessa força feminina, no Virgo, e constroem grandes obras, né? A gente vê Leonardo da Vinci, Michelangelo, etc. Então, é isso. Muito legal. Tem tudo a ver. E eu falo muito, as pessoas que convivem comigo, eu falo, olha, toma cuidado com o que você pede, porque depois que acontece, você não pode reclamar. Às vezes a gente pede muito uma coisa, achando que é uma coisa assim, totalmente diferente, né? E aí quando aquilo se concretiza, você se arrepende. E aí você fala aí, agora, né, tem que ir pra frente, porque você pediu, né? Aí até as meninas brincam comigo, né? Lá, nós somos 3 mulheres trabalhando juntas. E eu falo, ó, toma cuidado, dão risada. Toma cuidado com o que vocês pedem, porque depois não pode mais se arrepender. E esses 7 pontos, ele é muito, muito interessante. Eu já tinha escutado ele uma vez, mas eu não tinha me aprofundado. Mas não, tem tudo a ver com a mulher, tem tudo a ver. É a gente se libertar, a gente saber que podemos fazer o que queremos. E até o objetivo dessa série é mostrar para mulheres que podemos, que nós conseguimos fazer isso. Não foi fácil, né? Porque eu acredito que para nenhuma de nós é fácil fazer essa... Olha a minha sócia. Ixi, agora eu sei por que apareceu na minha vida a amiga sócia. Tá vendo? Pode falar aí se eu não vivo, se eu não vivo colocando para ela. E ela tá num projeto muito legal agora. E eu sou muito motivadora. Porque nós, às vezes, Natália, e é isso que eu trago aqui nas minhas redes sociais, com as minhas séries, que eu gosto muito de trabalhar, que às vezes eu não consigo ver o meu potencial. Mas uma mulher que se realiza, que está de bem com você mesma, consegue ver na outra. E aí, um potencial, a gente consegue ver uma na outra, esse potencial que poderia estar aí dividindo com o mundo e não consegue sozinha. E agora, uma apoiando a outra, porque cada uma está no seu momento, ela consegue fazer um projeto lindo, que a sociedade vai ganhar com isso. Todo mundo ganha, né? Essa força aí se triplica, quadriplica, quintiplica. Enfim, tem uma sucessão de ações aí que frutificam, né? Com certeza a força feminina. Mas precisa de um homem aí também. Para complementar, para arrumar bagunça, porque muita mulher junta dá bagunça também. Vamos falar, o Amaury, hoje ele tem um programa com a gente, né? O Amaury, ele tem um programa todas as quartas-feiras e ele nos ajuda. Nossa, ele é maior apoio lá. Ah, sabia. Eu falo para ele que ele é o bendito fruto entre as mulheres lá, né? Ele colabora bastante. Mas eu falo assim que a gente tem que estar resolvida com as outras. É isso aí. É uma união, né? É uma união. Com as outras e com os homens também. Acho que não deve existir guerra, porque na real essa guerra, como eu falei antes, eu como psicoterapeuta trago o plano psicológico, né? Essa guerra, ela vem dessa sucessão de trauma, mas parece que atualmente as coisas estão mudando, né? A gente está entrando na era de Aquário, a gente está mudando a geração, mudando a mentalidade e acho que muita coisa tá mudando. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, todo esse movimento que você está fazendo, ele vem de uma onda de mulheres, né? Então, acho que tudo isso está sendo realmente superado. E, claro, tem que insistir, tem que buscar compreender quando acontece, quando não acontece, né? Ainda temos muitas invejosas de plantão querendo ficar dando rasteira uma na outra, né? Isso é muito triste. Eu costumo dizer assim, nos grupos que eu participo e tudo mais, que tudo bem, eu falo que é uma sementinha, né, que eu tento colocar, que a gente só critica a outra, ou a gente só vê o lado ruim da outra, quando a gente não compreende a si mesma. Porque aí, muitas vezes, a gente transfere para outra aquilo que está dentro da gente. E se você é humilde, se você
tem vontade de ter uma liberdade de vida, você começa por você. Aí você começa a entender que alguns problemas que você tem, que às vezes você critica a outra ou que você aponta para outra, está dentro de você. E aí você tenta corrigir da melhor forma e depois você consegue ver o melhor da outra. E aí, às vezes, Sim. aquela pessoa vai te ajudar no projeto que é seu. Sim. Né? Com certeza, com certeza. Aí, ó, a Wanda, ela tá empolgada aí, ó. As verdadeiras sombras e as invejas. Cara, mas isso é um problema que os homens não têm, né? Os homens sabem trabalhar muito bem em equipe, em grupo. Eu vejo que isso acontece muito mais facilmente no público masculino do que no feminino. Muito, muito. Acontece muito por quê? Porque eles já vêm de uma liberdade. Se a gente for prestar atenção nos que nos antecederam, os homens eles já foram criados para serem os líderes. E o líder que é líder, ele tem que saber. Vou falar para você. Ontem, a Mauri fez a entrevista com uma mulher fantástica. Ela é a governadora do Rotary aqui Que legal. E ela contando o quanto ela cresceu e o quanto eles estão trabalhando para trazer mulheres e jovens para o Rotary, porque eles fazem um trabalho bonito. Eles têm alguns princípios que eu achei interessantíssimo. E enquanto ela falava, eu ficava assim, sabe, radiante, porque eu sou uma entusiasta de mulheres em papel de liderança. Porque eu fico pensando assim, os homens já vêm com isso. Nós estamos construindo a cada dia e quando uma consegue, todas nós ganhamos. Porque a gente começa a ver nessas mulheres que, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. Né? Ela abre portas para outras mulheres. Então, eu fiquei muito contente, não por si, porque o Rotary eu não conhecia muito bem a instituição, mas gostei de ver que eles têm princípios que dão essa abertura, né? Para mulheres, né? Liderança. Sim. Você não acha que a mulher, quando ela se torna uma líder, ela aprende a amar mais o outro? Eu acredito que existam... tem que ver bem o que se entende por liderança, né? Porque nem todas as mulheres querem ocupar uma posição de liderança. Mas a liderança que você está falando aqui é líder, acho que da própria vida, né? No sentido de se empoderar da própria vida. Não de ter necessariamente um papel de liderança, né? Na sociedade. Não, eu falo com os dois. Eu falo que os dois andam junto. Porque se você não tem isso de liderar a sua própria vida, as portas não abrem. Aí você fica naquele vitimismo. As coisas não acontecem para mim. Sim. Tudo é difícil para mim. Quando você entra nesse papel de liderar a sua vida, você quer mais. Você vai em busca de projetos, você vai em busca de estudar. Você não liderar em termos de ação, de ser senhor da própria vida, de escolher o que é melhor, mas agir. Porque a mulher tem muito disso, de procrastinar, não agir, ficar no segundo plano observando, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que também tem que ter cuidado com o uso da palavra líder, justamente por causa disso, né? Porque não necessariamente todo mundo, né, se entende nessa posição de liderança. São poucos os que de fato são os líderes verdadeiros e isso não é demérito também, né? Acho que cada um tem a posição que escolhe, enfim, e que se identifica mais também. Mas, sim, todos nós devemos ser líderes da nossa própria vida, da nossa própria escolha, no sentido de sermos protagonistas da nossa própria vida, né? E principalmente as mulheres que abrem mão disso em nome de sei lá o quê, né? Como eu falei antes, é uma coisa transgeracional. Acredito que sim, acredito que a sociedade seria muito, inclusive os relatos das sociedades matriarcais são relatos de uma sociedade muito evoluída. Então, sim, acredito que justamente por isso existe essa sabotagem. Então, é como se a gente... É justamente o que acontece do plano individual. Então, a gente tem diversos mecanismos de defesa, tanto os homens quanto as mulheres, né? Esses mecanismos de defesa é enxergar uma coisa boa
como ruim, uma coisa ruim como boa, ou não agir, ou procrastinar. Enfim, esses são mecanismos de defesa que a gente faz no nível individual. E depois, no nível coletivo, a mesma coisa. Tudo aquilo que seria bom para a sociedade em termos de evolução é visto como ruim. Então, A internet caiu, vai voltar. E ela vai concluir essa fala linda que ela ia falar, gente. Caiu? Voltou? Caiu? Ficou mudo agora. Ficou mudo. A gente quer ouvir a conclusão. Ficou mudo. Oi? Fala, tá tão linda essa conversa, queremos ouvir a conclusão. Ficou mudo? Vai entrar novamente? A internet que caiu. Gente, das mulheres. Ê, voltou! Eu falei, ela tem que concluir a fala tão linda. não, é isso, né? Que a gente continue aí evoluindo, crescendo, uma ajudando a outra. E é isso que é o importante. Para não se sabotar, né? Não é verdade, né? Eu tava falando aqui enquanto caiu aí para você que como o conhecimento, por isso que eu falo que essas lives ela é tão importante, porque às vezes nem todas nós temos condições de aprofundar, ir tão fundo nesse conhecimento. E aí às vezes você vem aqui uma convidada que traz assim, ó, de um tema tão profundo igual esse que você trouxe e faz que a gente comece a analisar, nossa, como será que eu estou gerindo a minha vida? Bem que aquela moça falou, vou começar a me observar mais, né? Né, Fê? Esses 7 pontos que você trouxe é fantástico. Mas você estava falando lá da autossabotagem, agora até perdeu a conclusão. 7 pontos, mas é todo esse livro aqui, né? Que vocês podem ler. Se fosse 7 pontos, porque era o que tinha de mais rápido aí para. Mas é isso aí, a questão da feminilidade ela é muito. Ela envolve muito estudo, porque tem muitas questões, né? Que a gente não pode permanecer na superfície, a gente tem que entender o que tem, carrega no nosso inconsciente, como que se manifesta, porque às vezes a gente está fazendo algo em prol de uma evolução, na verdade não está, e vice-versa. Deve estar constantemente se observando, conhecer todo o seu histórico, para evoluir. E para a hora não vou usar assim. Tá cortando! Melhor parte tá cortando. A internet aí não tá colaborando. Às vezes é o áudio, não tem. Então, cortou um pedacinho do que você falou ali, eu não entendi. Oi? Não, acho que é isso. Acho que deixa assim. Mais uma questão que eu estava falando é uma questão da mulher se conhecer com profundidade todas as questões que estão ligadas ao consciente, né? Porque tudo isso influencia em como ela vai ser senhora da própria vida. Eu gosto de utilizar esse termo, senhora da própria vida. Senhora é um termo que leva para ação, né? E não é estereotipado quanto o termo líder, né? Que o termo líder, às vezes, ele é tipo, banalizado ou não visto da maneira como deveria. Não, verdade. Eu gostei desse termo, senhora da própria vida. Gostei e vou citar, falar, olha, a Natália ensinou hoje um termo pra gente que, assim, a gente tem que colocar em prática, ser senhora da própria vida. Até esses novos projetos que a gente está lançando, que a gente está lidando com outras mulheres,
Falar, gente, vocês precisam ser senhoras da própria vida, senão os seus projetos nem andam, né? Aí, precisa Beleza, agir sem se sabotar. Agir sem se sabotar. Nossa, lindo, lindo, lindo. Eu tenho certeza aqui que todas e todos que estão aqui hoje com a gente e os que vão assistir gravado, tenho certeza que aprenderam muito. Eu vou até anotar esses 7 pontos que eu achei assim, já tinha ouvido ele, mas sabe assim, sabe aqueles momentos de época de vida que você só passa e não dá tanta atenção? E depois, quando você volta neles, nossa, como eu não vi isso antes? Né? Coloca no cartazinho ali na empresa, na sua empresa. Ótima ideia. Adorei falar o nosso lema aqui. Mulherada que entrar por essa porta tem que pensar nesses 7 pontos antes de dar continuidade aos projetos. Né? Mas assim, a gente já está há mais de 50 minutos conversando e a sua internet não está colaborando muito, né? O áudio está bem ruimzinho. Então, fala aí as suas últimas coisas. Muito obrigada pela oportunidade. Vai ficar tudo gravadinho aí. E aí a gente vai conversando. Espero que frutifique aí esse seu projeto. Ai, muito obrigada. E eu vou dizer, gente, se vocês querem conhecer mais esse estudo, é só seguir a Oriont, né? Com certeza, com certeza. Tem o website da Oriont, a gente faz live segundas, 8h30. E vai ter uma live sobre a feminilidade com a doutora Maria. Então, vocês podem estar acompanhando. E a gente faz as divulgações. Posso se cadastrar lá no site da Oriont, nas 40 lições junto à psicologia elementar. Muito legal, gente. Vale muito a pena a gente acompanhar. Quando vai ser essa live? Eu não tenho certeza de data, mas eu acho que é daqui a pouco. A gente sempre divulga na nossa página do Instagram e, enfim, do lado vocês recebem a notificação. É só acompanhar. Só acompanhar. Se quer aprofundar mais nesse conhecimento, é só acompanhar, né? Não, e eu vou ajudar a divulgar essa, eu quero assistir também. Eu assisto praticamente todas, às vezes não ao vivo, mas depois eu acompanho todas e sempre aprendendo muito. Então, Natália, muito obrigada, gratidão mesmo. Tenho certeza que todas nós aprendemos muito e eu tenho certeza que alguns aqui vão até acompanhar, começar a seguir, porque ficou curioso para entender mais e você foi numa profundidade que instiga. Então, eu só quero agradecer por estar aqui com a gente. Eu agradeço. Obrigada, André. Obrigada, uma boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Obrigada por estarem aqui com a gente até agora, tá bom? Obrigada mesmo.